Lord Show. Oferecimento. Que Frio. Vendas e locações de ar-condicionado. A solução perfeita para seu ambiente climatizado. Ornari Cosméticos. Toda linha profissional para cabeleireiros. Sensazionale Móveis Planejados. Design, sofisticação, bem perto de você. Oi, gente! Estou de volta aqui com o Lord Show para você. Claro, toda segunda às 21 horas eu estou aqui trazendo para vocês muita novidade bacana. Já aproveita agora, já se inscreva, já dê o seu like, já compartilha pro seu amigo e pra sua amiga, porque é muito importante. Toda semana, novidades aqui, precisa e importante para você. Vamos colocar os olhos, porque tem coisas importantes. E antes de chamar a nossa convidada, quero mandar um abração para o nosso querido Gustavo Cruz, o chefe do Bistrô Café, que tá arrasando aí nos lanches dos meus convidados. Topzera, meu querido. Um beijo e um abraço para você e Marilson e toda a equipe aí do Bistrô Café. Gente, vamos lá. Vamos começar agora. Você sabe que aqui tem uma pessoa que quando chega aqui no Lord Show, ela brilha. Ela senta no sofá da sua casa com você. Então prepara a pipoca, prepara aquele refrigerante e vamos preparar agora, porque assim, como é que você está se sentindo? Que tal você bater um papo com uma psicóloga, uma psicanalista? E tem novidade que ela tem também com a doutora Liliane Doreto. Mas ela vai falar para vocês, porque que gostoso saber que tem pessoas para cuidar de nós, de nossas mulheres, se preocupar com nossas crianças. Mas eu não vou falar muito, porque ela é a melhor pessoa. Ela já é marca registrada no Lord Show, que todos esperam aquela segunda-feira, 21 horas, para sentar no sofá de casa com a gente e bater aquele papo com a psicóloga e psicanalista Celina Canto. Você viu, Celina? Você viu? Eu percebi que tem novidade aqui, né? Tá bonito o cenário, tá? Tá com espaço. Tá. Agora, ó. Agora eu percebi. Eu acho que ele fez isso porque ele deve estar pensando no carnaval já, né? Vai trazer as meninas do carnaval pra sambar aqui na frente com espaço longo. Ficou bonito, gostou? Muito. Ficou bem espaçoso. Ó, gente, vai vir até plateia pra cá agora. Vai ter bonito aqui. É Celina, verdade. bem-vinda mais uma vez, minha querida. Muito obrigada mais uma vez, Del. Obrigada a você, a produção, o acolhimento, o carinho. Sempre muito bem-vindo. Quem não gosta. E é isso aí, né? Motivação sempre, com olhares, com sorrisos, com incentivo, porque esse é um papel de todos nós. Não é só da psicóloga, é de todo mundo. Olhar para fora e poder, exatamente com a união, né? Dar esse elan, como você costuma fazer aqui. Tem muita gente que está assim, te apreciando muito, de coração e de verdade eu te falo. O Del é um cara, o Del é gente fina. Pacientes minhas dão esse testemunho, é que é interessante, assim, né? Poderia, assim, uma hora, sei lá, cruzar com alguma tela por aqui, para poder falar para você o que essas pessoas estão falando, né? Já vou pedir para você uma coisa. Primeiro, muito obrigado, um beijo no coração de todas vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão sendo super bem cuidadas por essa mulher, não preciso falar nada. Vou convidar você agora, senta conosco, já sentou? Senta bonitinho, pega uma pipoca, um suquinho, um café e vamos lá, gente, bater aquele papinho legal, bem gostoso, porque assim, Celina falou um negócio agora muito importante. Olha, faz um videozinho bacana, faz um depoimento, manda pra gente, a gente joga aqui na tela. Pode mandar seu nome, sua cidade, o depoimento entre os 30 segundos, 1 minuto, e manda pra gente que a gente vai postar aqui. Obrigado pelo carinho, continue compartilhando. Del. Vem bater papo com a gente, isso é muito gostoso. E não é só pacientes, Del. Eu tenho um pessoalzinho da onde eu faço zumba. Opa! E são pessoas com muita experiência de vida,
muita maturidade, pessoas que têm já um patamar assim de muito reconhecimento o que é a vida. E assim, eu escuto elas dizerem, nossa, mas ele é muito divertido, ele é engraçado, ele põe esse programa, vocês se encontram nesse lugar como você trouxe a sala de estar, que é aquele lugar que você fala, ai, que gostoso, isso. Tem uma pipoca, tem um papo, e aí que o nosso coração fica grande e aquecido. Obrigada, Del. Imagina. É uma honra para mim, é um orgulho. É verdade mesmo, porque as pessoas percebem isso. Não adianta a gente ficar eles estão sacando. Não, nós somos verdadeiros, assim. Pessoas, o que nós falamos aqui, gente, eu tenho orgulho de falar, porque eu sou cabeleireiro, eu lido com pessoas há 35 anos. Sim. E quando a Celina vem aqui e me traz as informações de uma forma de auxiliar essas pessoas, sim, a gente compartilha situações reais. Não é nada montado, né? Que a gente traz um script aqui, gente, pra gente ter uma noção das perguntas. Mas depois a conversa sai normalmente. E o que é muito gostoso, que eu sei que você tá aí sentado, batendo papo, assistindo aqui, sentado conosco. Tá? E você tá convidado. A gente vai falar, depois vamos deixar um contato aqui pra você entrar em contato conosco. Qualquer dia vem aqui assistir o programa conosco aqui. Ao vivo aqui com nós e a Corel, né, Celina? Totalmente então, de acordo. Vai ser muito bom para todos. E o nosso tema hoje? Fala, meu anjo. Ele é polêmico, sim, mas importantíssimo. E assim... quando eu sempre que falo com você, mulher, quando eu vou falar da mulher, eu penso em duas mulheres muito importantes da minha vida. Por que eu penso em duas? Todas vocês mulheres merecem meu carinho, mas tem duas que elas são, assim, a minha faculdade, as minhas professoras, a minha aprendizagem no dia a dia, que é a minha esposa e a minha mãe, que a minha mãe hoje está com Deus, e eu lembro dela com muita alegria, da minha pretinha, que ela é um amor da minha vida, graças a ela eu sou esse cara, eu estou aqui, senão, se é a minha mãe, eu não estaria aqui. Então, como é que é falar da mulher? Falar da mulher é uma coisa muito importante para mim, e quando eu encontro alguém que está preocupada em auxiliar as mulheres, aí me enche de mais orgulho, é onde que eu sinto mais força, mais vontade de bater um papo com vocês, e sentir esse orgulho de falar, tem alguém que falou, Del, que gosta da sua maneira de conduzir, porque o Mais a Celina aqui é dois amigos, aqui não vai ficar, não, a gente bate papo. E o tema hoje, gente, é o que está, infelizmente, é triste. O índice hoje de violência doméstica, ele está assustador. A gente está buscando de todas as maneiras uma forma de minimizar isso. E eu sei que ela também tem uma novidade aí para lá para você. Daqui a pouquinho ela vai falar. Então, vai juntar, duas mulheres guerreiras que vai te auxiliar. Ou seja, vocês não estão sozinhos. Celina, legal, é um tema muito delicado, isso, muito sério, e eu acho que para as mulheres, eu acho que você é uma pessoa que é um exemplo de conhecimento, é um exemplo de família. Quando eu falo da Celina, não é porque ela está aqui sentada na minha frente, é porque eu tenho o privilégio de falar, que eu sempre já repeti aqui, eu conheço as três gerações, eu tive o privilégio de conversar com cada uma delas. Eu conversei com a neta dela, com a filha e com ela, e contei a história dela e o esposo aqui, no mês dos namorados. Então eu conheço um pouquinho Celina, é como se eu fosse o detetive da vida da minha amiga para saber compartilhar com vocês. Então eu tenho certeza que as palavras que vêm dela, você vai abraçar e vai segurar. Hoje tem muitas palavras vazias no mundo. Tem palavras que é só falada da boca para fora. Mas você conhece quando a pessoa fala tirado do coração. E essa mulher tira do coração. Celina, bem, muito obrigado. Eu que agradeço, e você falou, eu tiro do coração, eu tiro da alma. E provavelmente é aquilo que eu sempre também trouxe aqui para você, Del. Cuidar é um sacerdócio. O que eu quero dizer com isso? Que não é um só movimento de técnica. Precisamos, eu não paro de estudar, eu sou a louca do estudo. Porém, todavia, contudo, estar nesse lugar de escuta, porque o lugar de escuta é onde a pessoa vai ter o tempo dela para ela poder refletir sobre aquilo que pode estar emperrando o caminhar dela, da pessoa. Então, é um lugar isento de julgamento, um lugar de acolhimento, acima de tudo, de aceitação, e cada um, com sua parte, tentar fazer com que aquela história que está emperrada no momento presente possa ter mais leveza. Sobre o tema de hoje, introduzindo a questão, o tema é verdade. É um tema de extrema necessidade, de muita importância, que é a violência doméstica. Quero primeiro ressaltar, Del, que a violência doméstica, ela não acontece só em relação ao gênero
feminino, ok? Mas a questão aqui é dar mais ênfase. Por quê? O feminicídio, só para você ter uma ideia, o ano passado, 1.497 mulheres morreram por feminicídio. Então, essa prevalece essa estatística em relação à violência em relação ao gênero masculino, tá bom? Então, assim, a tônica é nesse lugar, mulher, por conta que ainda, né, está de uma forma assim devastadora. Só para você ver também, até a data mais ou menos de janeiro até julho desse ano, 700 e poucas mulheres foram a óbito por violência doméstica. Fora as questões que eu entendo que um momento oportuno, doutora Liliane Doreto, a grande delegada, sem dúvida nenhuma, que põe a mão na massa para acontecer, ela vai ter mais elementos jurídicos para poder passar essa informação, mas eu preciso também, né, ter esse conhecimento, porque ele se soma, né, também ao longo da minha história, que 700 e poucas mulheres até julho terem, né, sua vida ceifada por violência, é arrepiante, na minha maneira de ver. Até uma pessoinha ou alguma coisa que, vamos dizer assim, não tenha tanta sensibilidade na escuta, ela vai se sentir impactada. Por isso, o tema é muito importante, muito necessário para alertar, para poder transformar. Ao longo da minha vida, que eu escutei tantas e tantas histórias de muito medo, histórias muito confusas, histórias de submissão, histórias de pessoas com vergonha, histórias que essas ficaram abafadas, escanteadas, e que eu entendo que é um dever do profissional que cuida, que põe a mão para poder exatamente ter essa escuta mais aprofundada, com mais respeito, é uma alma tocando a outra alma, poder veicular saberes, conhecimentos. São 30 anos, Del, fora os 6 anos que eu estive na rua, trabalhando com criança de rua. Então, nossa, quanto tempo, quanto tempo. E o que eu faço com esse tempo que é meu, que eu fiz, que eu também arregacei as minhas mangas e fui fazer aquilo que meu coração pulsava, que é o que você falou. Você coloca o coração, eu coloco o coração. Então, esse é um diferencial, muito provavelmente pode ser, mas porque, assim, eu não me rogo dele. Eu aproveito esse dom para poder fazer essa escuta mais refinada e poder oferecer um espaço para que essa pessoa possa se ver, né, a pessoa protagonista e mais importante da história dela. Então, a violência é um cenário muito trágico, porque inicia-se de uma forma, às vezes, Del, que aí eu ficava escutando, mas tem tanta confusão nessas histórias, tem tanto medo nessas histórias, culpa, vergonha, de onde está saindo tudo isso? E você vai, né, garimpando aquelas falas, aí você vai percebendo que vai unindo num lugar, que vai chegar na questão que não aparece no corpo, não é só um tapa exposto, né? É uma sensação de que eu não tenho direito de viver, eu não posso ser quem eu sou, eu preciso me esconder de mim mesma, né? Então, a situação é muito alarmante, porque a violência se dá num âmbito, né? Um âmbito muito emocional, psicológico, e é cíclico. Aí que está. Não é um episódio, são episódios que têm um começo, um meio e um fim. Um começo de um olhar intimidador, um olhar de
eu cuido de você, mas é um total controle. É um total controle. Eu não aprecio que você saia com essa roupa. É um ciúmes que eu tenho porque eu gosto de você. Entenda que vai meio que num disfarce, onde ali tem o abusador. Um abusador que não está, de fato, no papel de se relacionar. Está no papel de ser o vilão. E aquela mulher, por N questões dela também, vai se permitindo fazer esse encontro, que é total desencontro, numa relação que ela fica refém. E ela vai se desconectando dela, da realidade interna dela. Sim, então, são casos muito profundos. E a violência, ela se dá psicologicamente, fisicamente, essa é fácil de detectar, patrimonial, é quando, né, aí existe o abuso em relação aos bens, que impede da mulher talvez também ter aí o direito de ter aí o seu ganho, ou se apropria do que ela tem, ou impede que ela, de fato, né, se veja merecedora de ter essa autonomia, que é muito séria. A violência moral, que é seríssima também, porque vai veicular uma fala para a sociedade da mulher que não tem valor, que é uma mulher que não tem ali os seus méritos. Ou seja, essas formas são 4 pontos muito importantes que eu, ao longo do meu tempo, eu fui escutando e fui percebendo elas todas muito abafadas, muito oprimidas, muito submetidas a um olhar de um abuso, né, de uma figura muito violenta. Tanto é que os números estão aí. E aí, provavelmente, você vai dizer sobre o que eu já, né, lancei, que é o livro. Vamos entrar. Transformando essas histórias em palavras, para que seja um alerta para muitas aí se apropriarem da vida delas, da essência. Antes de eu falar do livro, pois vou falar uma coisa muito importante. Pois não. Nós, profissionais de beleza, conseguimos, através de reações, comportamentos, falas, captar algumas coisas em algumas mulheres, né? Quando vai na nossa cadeira. Logicamente que não entramos na vida pessoal de ninguém, até porque o nosso preparo não é esse. Porém, a gente consegue identificar quando percebemos que ela está meio que dominada. Tem um caso, para minhas amiguinhas do sofá agora, importante falar isso. Chegou uma moça no salão para cortar o cabelo e tinha um rapaz que chegou do meu lado e falou: raspa, passa a máquina aqui na nuca dela, prende e raspa, eu quero que raspe, eu quero fazer o pezinho. Chega um casal na minha cadeira e fala isso, eu vou ouvir, porque tá junto, tá casal, a mulher calada o tempo inteiro. Eu entendi que ela fosse uma deficiente auditiva e falei, bom, ela não deve falar para facilitar ele estar falando. E ele passou a máquina ali na nuca dela, mandou eu passar para ele, não, eu passei, eu fiz aquilo, o undercut, para quem não sabe, é um cabelo que você raspa aqui e deixa o cabelo em cima. Inclusive minha mulher tem na lateral, mas não pressionei ela. E eu fiz o corte. Quando eu terminei tudo, eu peguei o espelho para ver apenas o movimento dela com a cabeça, que gostou. E ela disse, eu gostei. Eu brinquei com ela, desculpa, você fala. E o rapaz estava em pé o tempo todo, focado ali naquele trabalho. E essa moça foi embora e eu fiquei me perguntando por que ela não falou nada. Mas eu senti a expressão dela que ela não estava segura, mas eu achei que ela fosse alguma deficiente ou tímida. 15 dias depois, ela voltou no salão para me pedir desculpas. Olha só. Eu falei, mas você está me pedindo desculpa por quê? Porque eu não falei nada, eu estava dominada, me livrei daquele rapaz. Consegui entregar ele para a polícia. Nossa. Falou para mim isso mesmo. Poxa. Estou aqui, vim te pedir desculpa, vou mudar de cidade, porque ele me dominava em todos os sentidos. O tipo de roupa, aonde que eu ia, o tipo de perfume, o cabeleireiro, o médico tinha que ser ginecologista, tem que ser só mulher. Dominava em todos os sentidos. Aí entra o que você acabou de falar agora, o domínio. Sim. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver assim, não tem nada a ver. Eu não entendo, mas eu vou falar você que entende. O mundo tá tão cruel que passou por minha cabeça uma coisa bem assim, não é maluca, mas acho que quando você vai se relacionar, conhecer uma pessoa e quer um assunto sério com essa pessoa, será que a pessoa deveria passar por um psicólogo antes? Então, que pergunta interessante. Legal, legal. Né? Você está falando assim, nossa, por que aquela pessoa, como você trouxe no seu exemplo ao vivo e a cores, ela ficou caladinha? Né? Então, assim, pode pensar que ela até teve uma ação muito rápida de poder se
se beneficiar sem essa pessoa mais. Ou seja, ela tinha algo, um discernimento, ou uma par da consciência, que ela toma uma ação para poder se ver mais, né, fora e viver a vida sem aquela prisão. Porque é um aprisionamento. O medo vai tomando conta. E a pergunta que você faz, ela é muito oportuna. Por que esse aqui, o vilão, o abusador, está ali oprimindo, ditador, colocando ela num lugar totalmente desconectado de ações que ela possa se ver uma pessoa autônoma e independente? Porque tem a parte dela. A parte dela dentro de uma cultura. E aí a gente fala do individual e fala de uma cultura que incrementa esse individual. Então, assim, Del, vamos falar um pouco, que eu acredito que muitos já devem ter escutado, né, da nossa situação patriarcal. Nós vivemos numa cultura ainda patriarcal, onde a prevalência aí, né, da importância é ainda em cima do gênero masculino. Del, veja só, nós somos pessoas biologicamente distintos, né? Somos distintos, aqui, ó, o corpo já mostra, a biologia já mostra. Porém, a cultura, desde muito tempo, e não só no Brasil, né? Temos histórias no mundo, é milenar. Isso é muito forte, Del, muito forte, porque tem grandes psicanalistas que se preocuparam muito nessa condição do que a mulher acaba, né, em situações assim tão depauperáveis, tão situações de nada, vezes coisa alguma, e disso eu também vivi muito tempo em periferia de São Paulo. Posso também contar um pouquinho dessa experiência muito forte do meu aprendizado antes de entrar na clínica. Então, os 30 anos e mais esses antes, né, me deu coragem, é um dever. Eu preciso pôr essas falas em alguma forma, num programa, num livro, e quando juntou com a doutora Liliane, Isso. Foi perfeito. Foi perfeito. Eu queria te falar uma coisa. Eu vou te responder. Antes da doutora Liliane, respondeu da mocinha que eu te falei depois. Isso, que é vou te responder. É importante? Lógico, responde muito. ela, depois eu tenho uma pergunta para te falar para chegar no e-book. Muito. Tá? Então, assim, conclua. Temos uma situação que já vem de transgeracionalidade, a cultura patriarcal. Tá. É que eu quero fazer um suspense da doutora Liliane, depois eu vou falar. Tá bom, meu amor. O valor fica mais em cima da figura masculina, desde, né, há milênios. Então, a mulher, ela está mais ou menos assim, acostumada a escutar, é assim mesmo, é melhor com ele do que sem ele, não leve isso tão a sério, imagine, você precisa casar, ou, que isso, você depois vai vendo que com o tempo ele muda, ou seja, são jargões já de muitos anos, onde coloca a mulher num lugar de submissão, né? Como se aquele provedor, né, fosse só prover realmente a questão, que aí é outra interferência, a questão financeira, onde algumas, quando não têm essa autonomia financeira, aí é a fome com a vontade de comer, perfeito? Não que não vá haver a violência também patrimonial, quando tem, porque existem casos e mais casos absurdos do abusador tirar tudo de herança, de patrimônio, de dinheiro, de fazer o gaslighting. O que é o gaslighting? A mulher, ela vai se sentindo como se ela é errada. Inferior. Ela é a culpada. Ela vai perdendo características que ela tem, mas que ela não desenvolveu. A cultura vai reforçando, porque tem uma dependência emocional. Tem uma baixa autoestima. A autoestima, eu estive no seu programa falando um pouquinho dela a vez passada, é o nosso terreno. A identidade, a autoestima é o nosso chão para que aquela planta cresça, o caule, que é a nossa personalidade, lá em cima possa florir ou dar frutos, que é a nossa saúde mental. Que eu falei para você, ela balança, mas ela está ali. Eu preciso regar minha autoestima, eu preciso olhar para dentro, eu preciso saber que será mesmo essa ideia de que eu estou
né? Meio que nesse jargão de que é assim mesmo. Eu nasci fadada para levar porrada, no sentido metaforicamente ou não literalmente. Então, essa mocinha, ela teve aí um elan, ela teve um despertar. Entendi. Ela meio que assim, em alguma coisa ela se liga e fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ótimo. Afinal de contas, ela é minha vida. Cadê a minha dignidade? Cadê a minha autoestima? Eu estou bonitinha arrumando o cabelo, mas aqui dentro está doendo. Sim. Aqui dentro não está legal, porque é ele que está determinando o meu cabelo. E é meu cabelo. Sensacional. E aí ela desperta e ela vai. E quando uma mulher faz isso, Del, tem que puxar outras. Por isso que a gente está aqui, porque o medo é avassalador. O medo é gigante, porque a mulher vai se colocando no lugar de eu sou errada. Eu sou culpada, eu tenho vergonha, o que a minha família vai dizer, o que a sociedade vai invertendo tudo. E ele, o abusador, ele tem todo um traquejo, uma lábia que faz com que essa dupla se encontre dessa forma, totalmente errada, distorcida. Ela com a baixa autoestima, dependente, com todo esse cenário de transgeracionalidade que mulher tem que se submeter ainda, e você sabe que a mulher fazendo a mesma coisa que o homem faz num trabalho, ainda o salário dela é menor, né? Fora outras discriminações, uma mulher que é homo, uma mulher negra, nordestina, meu Deus do céu, e disso também eu escutei muito. Que nós vamos falar daqui a pouco no próximo tá bom, tema meu do querido. Eu sei, agora, por que eu dei umas... Você deve ter ficado bravo comigo, olha nos meus olhos aqui. Eu dei uma insegurada em algumas palavrinhas que ela começou a usar, porque eu quero falar com você uma coisa agora. Olha no fundo dos meus olhos. No início do programa eu disse que vocês não estão sozinhas. Por que eu falei isso? Porque no dia 21 agora, desse mês de outubro, que é o Outubro Rosa, a Celina Canto, psicóloga e psicanalista, teve um encontro muito especial de um lançamento de um e-book. E olha quem é a parceira dela. Doutora Liliane Doreto, a delegada que hoje é referência, não é local, é nacional. E que orgulho eu tenho de saber que agora você que é tímida, você que se preocupa, eu tenho vergonha de ir na psicóloga, eu tenho vergonha de encontrar a doutora Liliane, acabou o seu problema agora. A Celina vai revelar. Você falou, por que ele... Ela falou da Liliane, ele falou, não deixou... É que eu fiz um suspense, pra você ficar mais tempo no sofá, pegou mais um pouquinho de pipoca, viu? Agora ela vai falar desse e-book que vai ajudar muito vocês, vai auxiliar vocês, e também depois ela vai revelar um segredo. No outro bloco ela conta o segredo, mas agora ela vai falar sobre esse livro que está sendo sucesso. Fala um pouquinho, Celina, meu amor. Queria até os olhos para falar com vocês, viu? Tá vendo como eu amo vocês? Você, é o cara, né? Porque imagina. Você vai bonitinho costurando. Agora eu vou dar o meu plá. Isso. Traz mais pipoca, guaraná, o que for. Isso. Põe as pernas para cima, porque o assunto é para poder escutar e não só ouvir. Isso. Esse livro é um livro que eu fiz com muito carinho, com a grande... Liliane, delegada, visionária, humanista, uma pessoa que põe a mão para acontecer em todos os sentidos. Me senti muito à vontade em estar com ela nesse lugar, de fazer um livro conjuntamente. Ela vem contribuindo aí com a parte jurídica riquíssima, é uma advogada, uma pessoa que já está para quase se aposentar, tem anos e anos e anos, né, de bagagem na área dela. E eu, com as minhas histórias todas, eu falei como assim, é um livro onde a gente está aqui pontuando essas falas de como alguém vai poder começar a perceber que deu algum sinal, alguma falinha, alguma coisa, opa, escuta, não sai desse lugar, escuta. É forte isso, que eu falo, escuta, porque ela está tão confusa, Del. Muitas vezes ela está com doenças psicossomáticas, ela já não dorme, ela tem insônia, ela tem problemas com alimentação, ela vai mostrando o quanto ela está se distanciando e se desconectando dela. Sabe, eu atendi mulheres, né, em vários segmentos, na esfera pública, na esfera privada. O pano de fundo é o mesmo. Porém, né,
Eu tenho um caso tão emblemático dela, que é muito forte. É uma moça já com seus anos aí, seus 40 anos, né? Muito, muito atuante, muito dona de si. Olha só, dá para você ver que aquela estima dela estava lá no chão, em algum lugar que ela não sabia, mas ela ficou sabendo depois. E essa pessoa chega, bonita, arrumada, toda bem, né? Vamos dizer assim, produzida, como você é um dono de salão de cabeleireiro, sabe bem que a mulher vai naqueles retoques todos. Opa. E ela me procura exatamente porque ela quer estar garantida para uma nova oportunidade de um novo relacionamento, um novo possível relacionamento. Mas o que ela estava tentando? Escutar a dor que ela não tinha tido a oportunidade ainda de trabalhar e que foi, entre aspas, salva, porque ela poderia nem estar mais naquele lugar comigo. Então, assim, uma mulher que sempre se cuidou, uma mulher que sempre se tratou, uma mulher com um lugar marcado na sociedade, ela se encanta pela baixa autoestima dela, porque tem essa coisa também, o que está fora, bela viola, mas a gente não sabe o que está por dentro. As pessoas, às vezes, se enganam muito, porque está arrumada, está bonita, tem batom. Às vezes tem uma depressão lá dentro que ela está fazendo exatamente uma força para poder contrabalançar. Mas essa pessoa ela começa a se relacionar e normalmente é de um lugar onde o abusador ele tem uma lábia assim muito expressiva. Ele vai costurando de um jeito assim, isso é pano de fundo, são muitas histórias. E a teoria vai confirmando com esses dados que eu digo que a mulher ela começa, por não se acreditar e não ter aquele brio com ela, dar o respeito para a dignidade dela, ela patina. E uma cena assim marcante que ela traz é que ela tinha um closet muito bonito, né? E bonito para ela, tudo, né? Vamos dizer, materialmente muito bem, né? Estruturado, tudo. E uma cena assim que ela diz que ela não sabe como ela conseguiu se erguer em todos os sentidos, porque num simples perguntar dela, uma vez que ele atendeu um telefone e ela foi perguntar, ela ainda não estava consciente das questões, quem era a pessoa? Ele pôs aquela casa abaixo. Nossa. Ele veio que nem um furacão, quebrando tudo, 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 tudo. Realmente, uma questão muito insana. E, de fato, ali já acontecia abusos psicológicos, emocionais, e ali a coisa física acaba acontecendo. Há bastante tempo. Já tinha um tempo. Tinha um tempo. Mas, assim, o que eu quero dizer, porque os sinais são muito sutis. Né? Começa assim, tira essa roupa, ou debocha, ou não, eu cuido de você porque eu gosto de você, né? Porque Ave Maria, né? Eu acho que só eu gosto de você, você é feia, né? Coisas assim, sabe? Desfalas e contratos e distratos. São coisas assim muito difíceis de perceber no início. E se tem essa baixa de autoestima, essa dependência emocional, ou seja, eu não sou sem o outro, eu não existo sem o outro, é muito forte, ela entra e fala, bom, eu sou errada, eu sou culpada, eu sou a estragada, eu é que sou a defeituosa, então a cultura diz, é melhor com ele que sem ele, ou se eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer se eu sair daqui? O que eu posso, né, me garantir? E aí, quando tem filhos, pelo amor de Deus, querido, pelo amor de Deus. São cenas trágicas, cenas muito tristes, porque os filhos estão naquele olho do furacão 24 horas, todo dia e toda hora.
E aí ele dá uma consertada, aí ele leva um ramo de flores, aí ele leva uma caixa de bombom, aí ele compra isso, compra aquilo, e aí ela fala, não, eu sou eu mesmo, eu estou errada, é verdade, eu estou, né, meio que estou fazendo confusão, eu preciso saber disso. Ele é bonzinho, ele me trouxe um ramo de flores, ele me dá bombom, né? Aquela cena que fica novamente um enamoramento. Novamente começa outra vez. Cenas de opressão. É cíclico. Tá. É cíclico, é repetição de ciclo. Tá. Né? Onde o ciclo acaba e você recomeça. Porque são ciclos repetitivos. Tá. Né? Então, até a hora que ela sai desse aprisionamento que ela está presa com ela, porque ela se projeta com a carência dela no outro, e o outro, nesse perfil, se cruza. Desse momento. Ou seja, é a fome com a vontade de comer. Eu sem ele não sou, e ela me serve para eu ser, e é exatamente, né? Nesse lugar de violento, abusador, essa força que o homem tem, daí o feminicídio, que é muito expressivo ainda na nossa sociedade. E são histórias, né, mais histórias, mas essa ficou muito marcada porque, assim, para ela constituir um olhar de mais respeito por ela, a dignidade dela não estava ali. Ela estava num mundo muito abduzida por crenças limitantes que ela não tinha o seu valor, que ela não podia ocupar um espaço, que ela não podia ter a sua independência. Ela que eu digo, pessoas, histórias, porque se eu vou para a situação de Brasil, que aí a gente precisa falar de Brasil, porque Brasil, Del, 80% é analfabetismo funcional. Nesse lugar, querido, fica muito feia a coisa. Por quê? Se já não tem autoestima, porque não tem nem identidade, imagine como é que é essa história. A pessoa ela não sabe a identidade dela, ela não tem nem ideia do que é essa autoestima. Isso eu vi muitas e muitas vezes em periferia de São Paulo, com pessoas realmente sem absolutamente nada. Nada que eu digo, nem identidade. Nem identidade, nem identidade. Então, ali, ela se servia ser qualquer coisa, um objeto, para que ela pudesse valorizar-se com um homem do lado dela. Olha só. Só ter uma companhia. Exatamente. No fundo, vazio. E ali havia o homem também. Porque são pessoas perturbadas, lógico, né? Não precisa aqui explicar que um abusador, vamos combinar, é uma pessoa assim, complicadésima, que ele não tem, né, uma estrutura organizada emocionalmente. Você concorda comigo, não é, meu amor? Concordo. Concorda? Sim. Você explicou uma coisa muito importante para as pessoas de casa, que às vezes elas confundem que acham que abuso é só abusar sexualmente. Não, é um geral. Tem várias linguagens que se tornam abuso, né, Celina? Exato. A psicológica é agressão pior. psicológica. Pode perguntar, Del. Isso. Você sabe que em cima do que você está falando, meu pai dava um conselho para minhas irmãs que eu nunca vou esquecer. Filha, quando você sofrer uma agressão verbal, a próxima é física e aí as coisas complicam. Se um dia um homem te dá um empurrão, não revida, seja educada, mas se afaste dele. Que a próxima vai ser uma agressão. Não adianta. Eu vejo casos e casos e casos e a gente fica se perguntando por que essas mulheres não pedem socorro? Por que essas mulheres não buscam ajuda? E você aqui sentada falando disso, eu sei que está todo mundo de casa perguntando como é que eu faço para adquirir esse livro. Eu quero que você fale, porque nosso tempo já está começando a reduzir. Então, tá importante. Bom, meu amor, não, lógico. A gente já tem, porque é muito importante, você vai voltar aqui com certeza. E o que é importante as pessoas saberem? É muita coisa, Como conseguir esse livro, porque eu trabalho com mulheres há 35 anos já. Perfeito, Del. E posso falar que nessa trajetória eu já vi muitas cenas desagradáveis, já ouvi muitas histórias que eu não gostaria de ouvir. Né? E uma delas, eu gosto de falar aqui, porque você sabe que a galera gosta que a gente bate esse papo. Mas o que eu falo é coisas que acontecem comigo. Não é história que as pessoas contam na minha cadeira. Eu peguei um Uber, até fiz a propaganda do Uber agora. Peguei um carro de aplicativo para ir para minha cunhada, que ela mora na ZN. E durante esse trajeto, o motorista me falou algumas coisas que me chamou a atenção. Uma das coisas que ele me disse, que entra no assunto que você está falando, foi quando ele disse para mim, eu falei, como é que é trabalhar no Uber? É péssimo, porque minha mulher não trabalha.
Aí eu falei pra ele, cara, tá difícil. Que você... eu tenho... Aí ele falou assim, mas eu tenho 3 filhos, mas é tudo eu que tenho que levar as coisas pra casa. É só eu que coloco o dinheiro em casa, é só eu que pago a despesa em casa. Sim. E quando ele me falou aquilo, do nada me deu vontade de fazer algumas perguntas, já que ele me permitiu entrar na sua intimidade. Eu perguntei assim, qual a idade dos seus filhos? 8, nunca vou esquecer, 8, 12 e 15, eu acho que ele me falou. Eu disse a ele, quem leva as crianças para a escola? Minha mulher. Quem é que lava as roupas sua e das crianças? Minha mulher. Quem limpa a casa? Minha mulher. Quem faz o almoço? Minha mulher. Resumindo, todos os deveres de casa é a esposa dele que fala. E uma esposa que no olhar dele não trabalhava. É bom deixar claro para as pessoas. E talvez ele foi infeliz na forma de me conduzir a fala. Ele poderia falar, Del, ela trabalha em casa, mas eu queria que ela ganhasse uma renda fora para nos ajudar. Só que eu tentei explicar para ele uma coisa. Quanto você gastaria se colocasse uma pessoa para fazer todas as funções em casa? Ele não conseguiu me responder. É verdade. Vamos partir uma outra coisa. Quantas pessoas tem na sua casa? Pois é. 5. São 3 filhos, você e a esposa 5. Eu tenho um espaço de beleza, onde o corte masculino é 100, feminino é 150. Eu vou te dar 12 meses de salão grátis para você, suas filhas e sua esposa. Preciso de uma coisa que você faça por mim. Pega a chave do Uber. Pega a chave do aplicativo do carro, entrega para tua esposa, ela dirige. Faz tudo que ela faz num dia só. Isso. Me autoriza a colocar a câmera e acompanhar 24 horas. Se você fazer tudo que ela faz hoje, em casa, você vai ganhar 1 ano, sem se preocupar com nenhum nada. Até química que sua mulher quiser fazer. Olha que é caro o salão. O salão não é fácil para poder manter uma família toda, não é barato. Mas eu te dou 1 ano. O cara olhou para mim, ele tinha uns 47 anos, eu vi que pingou a lágrima nos olhos dele. Ele mesmo disse para mim, eu não olhei por esse lado. Mas muita gente não Por tem que acontece? Del. Gente, vocês têm que tomar... Eu acho que o ser humano, viu, Celina? Eu tenho 53 anos. Mas quando eu vou falar com as pessoas, eu consigo por alguns segundos ficar do outro lado. É importante olhar a mulher, olhar o ser humano, mas com um olhar diferente. Olha, se fosse você, como é que uma mulher tem 3 filhos para tomar conta de uma casa e eu vou falar para minha esposa, você não trabalha e fico revoltado por isso. Eu não tenho como. Para mim fazer isso, para esse cidadão falar isso com a esposa, ele teria que falar, peraí, eu vou colocar uma empregada para levar as crianças, vou colocar as pessoas para cuidar em casa. Aí eu vou colocar minha mulher para trabalhar. Quanto minha mulher vai ganhar lá fora? Vai ganhar tanto. Será que o que ela ganha vai pagar a pessoa em casa? É verdade. Cara, quando você tem filho, você tem uma bagagem. Ou você está equilibrado financeiramente para ter uma funcionária do lar, vamos falar assim, ou você vai ter que, tua patroa vai ter que ajudar. Com certeza. Hoje eu tenho um filho de 18 anos. Graças a Deus ele trabalha, faz faculdade e faz curso. E domingo as tarefas são divididas. Isso. Eu trabalho a semana toda. Chego em casa, o que quiser fazer, eu faço. É isso aí. Se é para fazer um almoço, eu faço. Se é para lavar o banheiro, eu lavo. Se eu não tiver, por que eu tenho que fazer esse relato? Porque eu consigo olhar minha mulher como ser humano. Ela não é bicha, ela trabalha o dia todo de pé. Se eu chego em casa mais cedo, por que não ajudá-la? Porque eu sou homem? Mas então, eu não vou, a cultura vai dizer que você muitas vezes é mariquinha, que você é afeminado, mas aí, numa forma muito violenta com então, aí, a parte que também de gênero. É um horror. Entra a cabeça de cada ser humano de se permitir ser assim. Quando usa o cabelo desse jeito, gente, já para mostrar que no próximo programa que a Celina vai estar aqui, ela vai falar sobre o bullying. Vamos entrar nesse detalhe. Ela falou uma coisa importante que as pessoas de fora, você não é homem, você não sei o quê. Peraí, ajudar a sua esposa não é ser homem? Na minha humilde opinião, o verdadeiro homem ajuda a família. Com certeza. Eu fui doutrinado pelos meus pais. Porque o mundo atual hoje é tecnologia. Eu entendo que a tecnologia está avançada, mas o amor e a ética e a responsabilidade e amor ao próximo não tem tecnologia que mude. Essa é a minha humilde opinião. É verdade, Del, mas é em cima isso. do tema que você está falando. Não estou fugindo, estou contando fatos Total. verídicos de minha vida. Não estou contando de ninguém. Fechou. Nós temos agora isso, não mas muito tempo. Vamos acabar, porque assim, Del, é fato. Me perdoa de eu entrar na fala, mas é que aconteceu comigo. É a sociedade e se eu estiver errado, me ajude. Não, o machismo é isso. O homem, educado pela própria mulher. A mulher machista é pior que o homem. E é um assunto polêmico. Uma mulher que educa um filho de uma forma que ela dá valor para toda essa parte, digamos, que ela aprendeu e não teve um insight de abrir a mente dela, que está fechada, que somos iguais, temos iguais nos direitos, somos diferentes, mas temos os mesmos direitos, replica toda essa história, que aqui está como um sinal de alerta.
Olha, vamos reconsiderar essa ideia, né, de que eu sou mais que você. Somos iguais, seres humanos, e o tal do provedor não é só aquele que vai pegar e trazer, não. Prover ela em casa, ajudando, percebendo, cuidando. Isso é ser o verdadeiro provedor. Eu trago benefícios materiais com meu esforço, como a mulher também pode e deve trazer. E aí, o que a gente faz nessas 4 paredes aqui? Vamos distribuir tarefas, somos perante a ele iguais. Exatamente. Para algumas coisas você tem mais força, porque tem testosterona. Eu não tenho tanto, porque eu tenho progesterona. Porém, todavia, nós vamos ter ali um olhar de um olhando para o outro com respeito. Amor não aprisiona, amor liberta, amor respeita, amor provém exatamente o olhar de que ali é um ser humano. E esse encontro de doenças, da carência com o vilão, que precisa subestimar o outro, pisar em cima para crescer, encontrou a presa fácil e certa. Carente, dependente, com a baixa autoestima dela, ela entra no jogo e fica nesse cenário de terror, não podendo viver a vida dela, se expressar como ela precisa. E, mais uma vez, eu falei da mulher, tem a violência do homem, porque eu também já escutei da mulher para com o homem, algumas boas vezes, mas eu estou aqui pegando uma fatia do número expressivo do feminicídio, que a doutora Liliane Doreto sabe como ninguém o que aparece numa delegacia de mulher. Fora os estrupos, a violência sexual, a violência de dar porrada. Realmente, olha a força aí. Eu preciso pôr ela para baixo para eu poder crescer. Quem é o fraco aí? A ponta das cordas se unem. E aí faz essa cena de fantasia daquela pior, que é aquilo que a gente fala, daquilo que o capeta gosta. Então, olha, ser homem é respeito, mulher é respeito, é encontro, é troca, é você, meu marido, me facilita e eu, sua mulher, te facilito. Exatamente. Ah, que bonito. Compartilhar, isso, né? É ser gente grande e arrumadinho emocionalmente. Por isso, Del, é aquilo, né? A pessoa, se ela não olha para ela, ela entra na manada. E a manada rebaixa o intelectual. É verdade. Ô, Celina, gente, acabou. É muito difícil falar, porque gente, eu não gosto que ela vá embora. Quando chega perto do final do programa, tem que acabar, a gente entende, tudo é tempo, mas é gostoso demais falar com essa mulher, porque eu sei que está auxiliando você. Eu sei que está. Eu sei que você tem uma amiga, você fala, vou mandar esse vídeo, vou compartilhar para minha amiga, porque ela precisa ouvir a Celina falar. Celina, como é que a galera faz para conseguir o livro? Isso é importante. Obrigada, como é que faz? Del. Muito obrigada. Soma de esforços, querido. Isso é um dever nosso. Na minha página, Êxitos Psis, lá tem o link da Hotmart, e lá é um preço muito simbólico, Del. O livro está caprichado, está recheado, tem toda uma estruturação que a minha assessora, que é a minha filha, fez a diagramação. Como é que é? Diagramação. Fez a composição com despertar o interesse das pessoas poderem ter naquela tela, que é um e-book, né, informações preciosas, importantes, necessárias. Então, eu me despeço assim, Del. Né? Vamos lá, vamos fazer a compra de um livro para você se libertar. Eu tenho aqui um dever como uma profissional da mente e vamos lá perceber que você pode ser liberta dos seus medos, do seu fantasma, da sua agonia, porque isso é uma agonia. Eu digo que viver nesse aprisionamento não é vida, é uma agonia. Então, é um dever, a gente está alertando, é um dever essa pessoa poder se escutar um pouquinho. Começou a perceber, procura alguém,
liga para um CVV, Centro de Valorização da Vida. Se não deu no Centro de Valorização da Vida, que vai atender você em dias bonitinhos, em horários que você joga no Google, e lá você vê lá os horários da CVV, que vai falar com você, vai escutar você, e você vai começar a entrar em contato com as suas coisas para adquirir a coragem e procurar uma ajuda profissional, comunidades, parcerias, para sair desse buraco fundo que ninguém merece. Então, meu amor, obrigada pela oportunidade. Tudo isso aqui faz muita diferença na minha vida, nos meus anos de trabalho, e eu digo, isso é um dever, é um preço muito simbólico, isso me dá, sabe, aquela paz de poder deitar no travesseiro e falar, estou deixando alguma coisa aqui. O dia que eu sair daqui, eu vou deixar. Eu estou deixando. Esse é o meu dever comigo. E com Deus, com certeza, Del, com certeza. Essa herança eu ganhei dos meus pais. E eu agradeço muito isso. De verdade, fico até emocionada. Mas eu te entendo, Celina, eu sei que você em casa, algumas pessoas, elas talvez não tenham muito acesso a Instagram. E também vai se perguntar, Del, Legal. mas só consigo pelo Instagram? Legal. Você tem como deixar o número do telefone, mesmo com emoção e tudo, que faz parte, que eu prefiro que as pessoas também falem pausadamente o telefone, que a gente não está correndo aqui, pode falar. Pois é, eu não quero atrapalhar o seu tempo, Não, pelo amor de Jesus, não, quero que as pessoas em casa também tenham o número do telefone, de repente quer tirar dúvida, quer chamar você no WhatsApp. Ainda você fala uma coisa que... Pois é, né? A gente pensa que está todo mundo nessa rede social, não, e é tem verdade. Pessoas que não... Você tem toda a razão. Eu sei, é mesmo. Então, o telefone é 11 97111 6975. 11 97111 6975. Ótimo. Gente, eu queria dizer a vocês que chegamos aqui mais ao final de um programa, mas não fique tranquilo que está aqui na descrição o telefone para vocês entrar em contato com a Celina Canto, saber a história desse e-book aí, que ela foi feito com muito amor, com ela e a doutora Liliane. Imagina aí, gente, uma psicóloga, uma psicanalista e uma delegada juntos para auxiliar você. E nós também, tá? Porque ela falou aqui que também tem homem que sofre violência doméstica. Um dia ela vai vir aqui falar também de nós homens. Nós também precisamos de ajuda, tá? Gente, eu quero agradecer vocês demais. E o próximo programa da Celina, ela vai falar sobre um tema polêmico. Sobre o bullying. Quero deixar um beijo no coração pra minha cidade, Piatã, que não perde um programa, pra minha linda esposa, Dani, Francesca, meus filhos, Del Júnior, Diogo e todos aqueles que nos acompanham. Compartilha esse vídeo. Muito obrigado. Na próxima semana tem papo com Del Rodrigues e também vai ter aqui a Celina, vai vir pra gente bater aquele papinho no sofá e comer uma pipoquinha com você e tomar aquele refri. Beijo no coração e na próxima segunda-feira, às 20 horas, tem mais Lorde Show! Lorde Show. Oferecimento. Que frio. Vendas e locações de ar-condicionado. A solução perfeita para seu ambiente climatizado. Ornari Cosméticos. Toda linha profissional para cabeleireiros. Sensazionale Móveis Planejados. Design, sofisticação, bem perto de você.